Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas aí a mais uma aula. E agora, Arcano 8, a Justiça, também conhecido como o Justo. Em muitos tarôs vocês vão encontrar, principalmente o White, não muitos, especificamente o White. Vocês vão encontrar esse Arcano 8 lá no 11, tá? E o 11 no 8. Mas esse estudo que nós estamos fazendo aqui, o 8 é a Justiça, o Justo. Então vamos lá, trazendo atenção para o seu coração, feche os seus olhos, inspire profundamente, retém o ar, 1, 2, 3, 4, expira suavemente, retém sem ar, 1, 2, 3, 4, inspira, 1, 2, 3, 4, expira, 1, 2, 3, 4. Inspira. 1, 2, 3, 4. Expira. E continue inspirando e expirando profundamente, focando a sua atenção no seu coração, nesse estado de presença, sentindo o teu corpo, os teus pés firmes no chão, sentindo o lado direito do teu corpo, o lado esquerdo do teu corpo, na mais perfeita sincronicidade. E vai sentindo o teu corpo, sentindo essa leveza. Agora vamos abrindo os nossos olhos, sentindo o teu corpo aí nesse estado de presença. Vamos lá então para o Arcano 8, Justo, Justiça. As virtudes desse arcano: justiça, equilíbrio e ética. O justo simboliza o discernimento que deve ter entre o que é certo e o que é errado. Isso não só se refere à moral e à justiça dos homens, que pode ser falha, mas principalmente à ética e à justiça divina. A moral muda conforme o contexto cultural. Já a ética representa valores universais eternos e imutáveis. É aquilo que se faz quando ninguém está olhando. O mesmo acontece com as leis humanas. Mudam conforme a época e o contexto cultural dos diferentes povos e civilizações. É uma coisa que sempre está mudando, pessoal. Justo, justiça tem muita relação com o quê? Com a lei do karma, ação, consequência. Por sua vez, a justiça divina ou cósmica se baseia em leis que ordenam o funcionamento do universo, fundamentada na inteligência e no amor do todo, que é pura consciência. O justo expressa a lei universal de causalidade que diz: toda ação gera uma reação, toda ação tem uma consequência de igual proporção. Essa é a lei orientada, e não para punir, não para a pura punição, sim, mas para a evolução de nós como seres humanos. Afinal de contas, nós estamos aqui no planeta Terra justamente para quê? Para adquirirmos, para desenvolvermos amadurecimento espiritual. Essa é a nossa missão de alma, pessoal. E o nosso propósito é justamente o quê? Aquilo que você trabalha, aquilo que você está fazendo, como você está sendo útil para a sociedade, para o planeta, para as pessoas que estão ao seu redor. Esse é seu propósito. E o propósito, ele pode mudar. Terminou o aprendizado naquele processo? O próprio universo te direciona para uma outra profissão, para um outro propósito. Às vezes a gente fica tão perdido procurando, qual é o meu propósito? O que eu vim fazer aqui? E quando a gente traz atenção para o sentir e centra e percebe que o propósito já é aquilo que você está fazendo e que você precisa desenvolver, despertar amor. Por que você não está sentindo amor por aquilo que você está fazendo? Por que você tem essa dificuldade grande, essa aversão e não gosta daquela profissão, daquele trabalho, daquilo que você está vivenciando? Não é a profissão, não é o trabalho. É sentimentos dentro de você que precisam ser resolvidos. E o autoconhecimento está aí justamente para você liberar isso, entender, compreender por que você está sentindo isso. Porque você não está no caminho errado. E é onde você equilibra essa lei. E o karma, ele passa a se transformar em dharma.
o caminhar fica mais leve, você sabe que você tem que passar por aquilo, que aquilo tem um período, seja de 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos, mas a caminhada, ela fica mais leve, porque a caminhada ela se transforma em: "Tô passando por isso sim, às vezes eu tô sentindo dor, mas tá vindo a reflexão, tá vindo o entendimento, eu tô entendendo o porquê que eu tô passando por isso. Eu tô entendendo que eu tô aprendendo, olha o quanto eu tô aprendendo com toda essa situação". E aí sim, o karma se transforma em dharma. O justo expressa a lei universal, a causalidade, né, como eu disse para vocês, que toda ação tem uma consequência. Essa lei é orientada não para a punição. Essa lei, pessoal, ela é orientada não para a punição. E quando a gente consegue entender o que é o conceito de karma e é o conceito de dharma, a gente consegue compreender e recebe sempre o perdão de uma falha cometida. Nós conseguimos nos perdoar. Nós conseguimos perdoar o outro com mais facilidade e nos perdoar. Mas é preciso reparar o dano de igual proporção. É o karma, ação, consequência. Leve o tempo que for preciso, pois a dívida ela será paga. É aquilo que eu falei para vocês, um karma, às vezes ele pode demorar um dia, uma semana, um mês, 2 meses, 1 ano, 3 anos, 4 anos, 5 anos, uma vida. Por que não? E é necessário entender e compreender por que você está passando por aquilo. Por que veio aquele desafio para você? E somente através do autoconhecimento que você vai ter essa oportunidade de entender esses porquês. Encontrar as respostas dentro de você. O justo é dotado de inteligência, equilíbrio e imparcialidade. Tem grande capacidade de avaliação, análise e poder de decisão. Para ele, todos somos iguais, por princípios, pois somos centelhas originadas da mesma fonte, do Divino Criador. O desafio está em permitir que todos conquistem essa condição na prática. Justo, justiça, representado pelo signo de Câncer. De cor vermelho pálido, regido pela lua, energia feminina benéfica. Câncer trabalha a energia do quê? Eu sinto, tato, sentir. Adaptabilidade, flexibilidade. O elemento que é mais adaptável e mais flexível é o quê? A água, pessoal. Câncer, ele trabalha muito a privacidade, o espaço. Ele sente essa necessidade de ter o espaço dele preservado. Ele sente que pode compartilhar nesse local, que ele se sente seguro. As características de Câncer tende a gostar mais da quietude, timidez, introvertido. Sente as emoções de forma profunda e até por isso que ele gosta mais desse ambiente reservado, porque tudo vem com muita profundidade. Essa virtude da empatia, quando ela está em desequilíbrio, daí a dificuldade de se relacionar com o coletivo. Por quê? Porque ele sente muito. E é isso que ele precisa trabalhar internamente. Equilibrar essas emoções, entender e compreender elas, o porquê que ele sente tanto. Por que em muitos momentos ele sente pena do outro, sendo que o correto é a gente sentir compaixão do outro. Compaixão, deu para ajudar? Joia, eu ajudo. Se não deu, eu solto. Eu entendo, eu compreendo que são as experiências que o outro veio para passar, que o outro veio para vivenciar. Tá? E aí, quando ele começa a entender isso daí, compreender, ele se sente mais seguro para expressar os sentimentos dele. É uma constelação que nasce pelas costas. Aqui eu coloquei as fases da lua para vocês. Regido pelo terceiro chakra, bem essa região do estômago, tá? Poder de decisão, nosso poder pessoal, poder de decidir, tá? O signo de Câncer, ele é representado pelas nascentes. As águas de Câncer são as nascentes. As águas de Escorpião é o esgoto. Quando nós chegarmos em Escorpião, nós vamos falar mais sobre isso. As águas de Peixe é o mar, onde tudo se expande, onde essas águas se tornam gigantes, muitas águas. Então, Câncer representa fonte de água corrente, sensível, emocional, flexível, acolhedor, gentil, nutrição, intuitivo, busca um sinal do universo, adaptável e tolerante de acordo com as circunstâncias.
paz mental, segurança emocional, protege e valoriza a família e os amigos, extremamente maternal, profunda ligação com a família e filhos, é sincero, romântico, bastante cauteloso, meditativo, discreto e convencional, perceptivo, emoções poderosas e profundas, nunca superficiais, aberto e receptivo para novas ideias, desejo de se conectar com as pessoas, gosta do mar, de barcos, de velejar, ouve com grande simpatia os problemas dos outros e faz o possível para ajudar. Extremamente patriota, gentil, simpático e tem uma excelente memória. Mas um câncer em desequilíbrio, em desarmonia. A hiena que só reclama, ó céus, ó vida, ó dia. Sensível, que precisa se proteger. Com a virtude da empatia, o terceiro chakra aqui, ó, totalmente em desequilíbrio. É uma esponja ambulante. Não exerce sua influência própria e quer ser influenciado pelas situações. Chora fácil, absorve tudo dos outros, tem altos e baixos como as marés. Se sente aprisionado no passado, se negligenciado, ignorado ou subestimado, fica teimoso e determinado para provar sua competência. Aí ele entra na competição, né? Magoa-se com facilidade, super protetor, sabe aquelas mãezonas assim que te sufoca, que não deixa fazer nada? Ou até mesmo pai, porque não é só mãe não, tá? Dependente, cobrança afetiva, cobra demais o outro, você me ama? Às vezes ciumento, ciumenta, inconstante, medroso, medo de perder, chantagista, vive na laboração, na reclamação, desequilíbrio emocional, rancoroso, temperamental, oscila demais com as emoções. E aqui, aspecto luz do signo de Câncer. Não tem Kim aqui, tá? Porque representa a lua, tá? A contagem de tempo maia aqui, a gente não vai abordar ela porque Câncer representa a lua, tá? Então vamos escolher uma profissão agora que representa o lado luz e o lado sombra de Câncer. Na verdade, do arquétipo do justo, da justiça. Vamos lá. Vamos ver aqui estão as profissões. Deixa eu ver qual profissão que eu escolho. Vou escolher o jornalista. Tá? Aspecto luz de um jornalista. O jornalista foi contratado por uma empresa aí de TV, né? E é um jornalista onde ele busca pela verdade, a verdade das situações. Às vezes os outros estão lá, eu vou criar essa matéria, eu vou trazer essa matéria para o ar aí, mas é uma matéria mentirosa. E ele não, ele sempre preza pela ética, pela verdade. Ele ouve todas as partes envolvidas na situação, né, no conflito ali, e ele procura agir com imparcialidade. É um jornalista justo, que ele gosta de trazer as notícias que realmente têm procedência, notícias verídicas, que faz sentido. Gosta de corrigir qualquer situação que considere injusta. Ele não gosta de injustiça, ele não gosta de coisa errada, ele não gosta de mentira. Ele não gosta desse chaveco aí, né? Só para trazer a notícia. Ele procura viver dentro da lei. Ele pensa sempre nas consequências de trazer uma notícia negativa. Pensa bem, ele está lá, ele trouxe uma notícia, o patrão dele deu parabéns para ele, mas olha quantas pessoas ele está influenciando com essa notícia negativa, com essa mentira. Então ele preza muito por essa ética e como que a pessoa vai se sentir do outro lado quando receber aquela notícia, né? E se aquela notícia faz sentido, tem procedência, tá? Deseja que os direitos sejam reconhecidos, mas ele também sente essa necessidade de ser reconhecido na mídia pelo trabalho dele, pelo bom trabalho que ele tem feito, né? Ele gosta de planejar, gosta de trazer
fazer as matérias dele com mais antecedência, porque ele é uma pessoa pontual. Se ele falou, olha, tal dia a notícia vai ficar pronta, tal dia, tal hora, ele marca com o cliente dele, com as pessoas, ele está lá, ele cumpre os compromissos dele, é uma pessoa honesta em cumprir os compromissos, cumprir a ética, né? Porque ele busca o equilíbrio na vida, nas situações do dia a dia. Ele é uma pessoa que ele gosta de buscar o autoconhecimento, ele gosta de praticar yoga, ele gosta de fazer terapias holísticas, né? Por isso que ele consegue realmente ser uma pessoa centrada e não virar uma esponja, né? Porque pensa bem, se ele não traz todo esse centramento, se ele não busca esse autoconhecimento, ele vai lá fazer uma matéria, seja numa delegacia, seja num presídio, seja lá onde for, ou às vezes uma morte, algo dolorido, complicado, se ele não tá com essa empatia dele em harmonia, em equilíbrio, ele vai passar mal, ele vai ficar ruim, e ele não vai dar conta de continuar nessa profissão, né? Então ele realmente ele busca esse autoconhecimento que é muito importante para equilibrar essas emoções, para entender e compreender como que funcionam essas emoções dentro dele. Agora o aspecto sombra do justo. Vou pegar o jornalista novamente, mas agora um jornalista na versão sombra. Esse jornalista que essa empresa de jornalismo contratou, ele é uma pessoa extremamente crítica e destrutiva. Gosta de aumentar a famosa frase: quem conta um ponto, aumenta um ponto. Foda-se quem está ouvindo a notícia. Dane-se, eu tô a fim de trazer muitas notícias, eu tô a fim de fazer sucesso. Mas é uma pessoa muito julgadora, preconceituosa, que julga, que critica todo mundo, uma pessoa tendenciosa, autoritária, humilha os colegas de trabalho na frente dos outros. Não tá nem aí se é justo, se não é justo, às vezes rouba a matéria dos outros. O outro chega lá e ele já está entrevistando o cliente. Uma pessoa extremamente intolerante, impaciente, uma pessoa muito falsa, falsa nas palavras, uma pessoa malevolável, né? E extremamente orgulhosa. Uma pessoa complicada, difícil de lidar. Os colegas de trabalho têm uma dificuldade muito grande de lidar com ele. Agora, as partes do corpo humano onde o signo de câncer atua. Parte de baixo dos nossos pulmões e as mamas, tá? Os seios. As profissões aqui: advogado, juiz de direito, árbitro, diplomacia, auditoria, perícia, jornalismo, sociologia, política, administração de empresas, contabilidade, antropologia, física, química e matemática. Mitologia: Salomão, Atena, Mate, Temis, Arcanjo Miguel, Hathor e Astreia. Quando sai essa carta na interpretação de tarô? Necessidade de um pensamento equilibrado, de uma tomada de decisão imparcial. Atente a uma fria decisão, ou muito idealista e destrutivo, agindo no calor da emoção. Observe se não está agindo no calor da emoção. Seja imparcial quando sair essa lâmina. Passe adiante para a lição, agindo com ética e moral. A frase para ativar esse arcano: busco o meu centro para agir sempre com imparcialidade. E é isso aí, pessoal. Mais um arcano. Namastê.